Ei, gente, aqui é a professora Bárbara, começando mais uma aula, a aula 7 para o Enem, de um tema muito interessante. Acho que eu nunca falei mal de nenhum tema, né? Eu sempre falo que todos os temas são interessantes, mas é porque eu escolhi os temas que eu gosto mais. Então, tipo assim, as minhas aulas sempre vão ser dos temas mais divertidos. Acontece. Lembrando mais uma vez, para vocês acompanharem a gente nas nossas redes sociais, se inscreverem no canal, deixar o like, mandar o canal para aquele seu amigo preguiçoso que fala que está estudando pro Enem, mas você sabe que ele não está estudando pro Enem. Às vezes, se ele ver nosso canal, ele vai falar, meu Deus, olha só como é que isso é divertido. E aí ele vai estudar pro Enem. Pensaram nisso, salvem um amigo de vocês. Meu e-mail também, né, como sempre, para vocês poderem mandar dúvidas, reclamações, sugestões, etc, etc. E vamos lá. Nessa aula nós vamos ver matemática financeira, que realmente é um tema muito legal, muito interessante. No final dessa aula vocês vão ficar tipo, uau, realmente era um tema muito legal e muito interessante. Porque é o seguinte, a matemática financeira, o que acontece? Nem tudo na matemática, eu acho que eu cheguei a mencionar isso outra vez em outro vídeo, nem tudo na matemática a gente vê o propósito. É por isso que às vezes a gente está aprendendo matemática e sempre tem um aluno que pergunta, professor, mas para que eu vou usar isso na minha vida? E tipo, eu não julgo, porque eu também era o aluno que perguntava, professor, mas por que eu vou usar, sei lá, logaritmo na minha vida? Mas a matemática financeira, o legal dela é que você realmente vê ela se aplicando na sua vida. Por causa de economia, de maneira geral, sabe? A gente, sei lá, você assiste noticiário, você tá vendo sobre economia, mesmo se você não quiser ver. Eu, pessoalmente, era uma pessoa que não gostava muito dos temas de economia, eu gostava de ver, tipo assim, briga de políticos, sabe? Um postando tweet contra o outro e tudo mais. Mas quando você começa a acompanhar a economia, você vê que, tipo assim, a matemática, ela determina tudo. Tudo varia de acordo, né? Você vê uma coisa variando em matemática, você vê coisas subindo, coisas crescendo, porque coisas subirem é bom ou é ruim, tipo, sei lá, PIB crescer é bom, dólar crescer é ruim, e por aí vai. Você vai entendendo um pouco mais da dinâmica das coisas. E quando você entende, você pode opinar sobre isso. Então, esse é o bônus que a gente ganha entendendo sobre economia, mesmo que seja pouco. Então, vamos pensar em palavras que remetem a gente à matemática financeira e à economia. Taxas, lucro, juros, rendimento, inflação, investimento, capital, bolsa de valores. Essas são algumas palavras que a gente vê, sei lá, no jornal, sabe? Normalmente. São palavras que têm a ver com a matemática financeira e nós vamos estudar uma específica dela, que são os juros, que aparecem muito, que todo mundo com certeza já ouviu falar. Eu tenho certeza que isso não é uma palavra estranha para ninguém. Juros. Então agora nós vamos ver como que isso vai cair na prova do Enem de vocês. O que acontece? Os juros, ele é um rendimento obtido por meio do empréstimo ou da aplicação de dinheiro. Então, basicamente, digamos que tem uma pessoa A, uma pessoa B. A pessoa A empresta uma quantia de dinheiro para a pessoa B. Quando a pessoa B devolver esse dinheiro, ela vai devolver com uma quantia a mais do que a pessoa A emprestou. Por quê? Porque é como se a pessoa A estivesse alugando o dinheiro dela, sabe? Esse dinheiro a mais, ele é referente ao tempo que a pessoa A ficou sem o dinheiro dela. Isso tem, os juros, eles têm toda uma discussão moral por trás. Eu entendo pouco de filosofia e sociologia, bem pouco, mas eu lembro que, tipo assim, eu acho que tinham religiões ou povos que abominavam você lucrar, acho que lucrar não exatamente, mas cobrar juros, sabe? Falavam que, tipo, se você tem esse dinheiro, você deve emprestar para o seu irmão sem esperar nada em troca. Existe toda uma discussão moral e você vê, né? Matemática também dá treta, não é só política que dá treta. Então, vamos lá. A gente aprende dois tipos de juros para o Enem. Os juros simples e os juros compostos. Começando pelo juros simples. Óbvio, porque ele é mais simples. Então, com os juros simples, o valor dos juros em si, eu não sei se essa frase ficou bem, mas é como se a taxa que você pagasse a mais por um período de tempo, ela não mudasse. Então, a gente usa essa fórmula. J, que são juros, é igual a C vezes I vezes T. Então, C é o capital, que é o valor emprestado. I é a taxa de juros. E T é o tempo de aplicação. Se acostumem com
Eu sei que taxa para vocês é comum, né? Tempo de aplicação é comum, mas se acostumem a usar a palavra capital, porque aí quando vocês verem a fórmula vai ser mais fácil de associar. Então, prestem atenção nessa palavra, capital, ok? E aí, M é igual a C mais J. M, ele é um montante. Também se acostumem a isso, porque se tem um M na sua fórmula, é melhor que você seja mais familiarizado com o que esse M é. O montante é o valor que vai ser retornado para você. E ele é igual ao capital mais os juros. Então é o seguinte, eu vou te emprestar um capital, e aí ele vai render certos juros, e esses juros vão influenciar no montante que é o valor que você vai me devolver. Considerando que eu estou emprestando dinheiro para você, caro aluno que está assistindo esse vídeo. Ou membro da minha família. Os membros da minha família também assistem esse vídeo. Mesma coisa, C é capital, J de juros, ok? Então vamos ver um exemplo. Uma pessoa aplicou uma quantia de 2.300 a uma taxa de 5% ao mês durante um ano. Qual é o montante da aplicação? Nós temos as duas fórmulas e a gente sabe que C é o capital, né, de 2.300. A taxa, isso é o primeiro ponto importante dos juros. Porque os juros em si não é uma coisa muito difícil. Vocês concordam que, tipo assim, essa fórmula, a fórmula pode não ser exatamente fácil, mas a gente já viu fórmula bem pior do que essa. Então, não é isso muito que pega nos juros, são os pequenos detalhes. Porque você vê lá, uma taxa de 5% ao mês. Então I é igual a 5. Não, porque se a gente trabalha com porcentagem, a gente pode falar 5%. Mas quando a gente vai traduzir 5% em um número, em um valor, ele vai virar 0,05. Do jeito que eu falei com vocês naquela aula de porcentagem, que está no vídeo anterior. Anterior ou dois anteriores? Não sei, mas está antes desse. Que é, você vai traduzir isso em número para poder multiplicar. Não multiplique em 5, vai dar errado. E é capaz que ainda tenha a opção de resposta com a pessoa multiplicando 5. E aí é a opção errada. Mas ela tá lá, porque aí o pessoal pensa que você vai errar isso, mas você não vai errar isso, porque você vai lembrar que você precisa colocar 0,05%. Não, 0,05. 0,05, que é igual a 5%. Me enrolei toda. Vamos continuar. E a taxa é igual a 12, que é a segunda coisa que vocês podem se enrolar no juros. Gente, eu tô falando brigando como se vocês já tivessem errado. Não, é outra coisa que a gente pode errar, porque olha o seguinte. A taxa é de 5% ao mês. E é durante um ano. Se não for, tipo assim, se fosse taxa de 5% ao ano durante um ano, aí sim, a taxa é 0,05 e o tempo é de um ano. Só que é o seguinte, a taxa e o tempo, eles têm que estar ali conversando na mesma medida. Então, ou a taxa é por ano e o tempo é em anos, ou a taxa é por mês e o tempo é em mês, ou sei lá, a taxa é por semana e o tempo é em semana. Semana não acontece, eu acho que eu nunca vi acontecer não. Geralmente tem essa pegadinha, sabe? Eles colocam um tempo em anos e aí você tem que traduzir eles para meses. Esse que é o pulo do gato dos juros. Um dos pulos do gato dos juros, saber organizar as coisas direitinho, ok? Então a gente joga nessa fórmula dos juros, que fica 2.300 vezes 0,05 vezes 12, que fica 1.380. E o montante é o capital inicial, não a banda, o capital que a gente investiu, mais os juros, que aí deu 3.680. Ok? Ok. A questão pode te perguntar os juros, a questão pode te perguntar o montante, a questão pode não te dar um dos valores aqui dessa fórmula, e aí você vai ter que te dar os juros ou o montante, aí você vai ter que calcular aquilo. O Enem pode brincar com isso de várias formas. Então, o melhor jeito que tem para poder fazer é ir fazendo exercício, treinando, fazendo exemplo, e ler a questão com muita atenção. Mas eu digo muita atenção. Porque uma das coisas que a matemática do Enem pega é que a matemática ela é manipulável. Você pode pedir ela de muitas maneiras. E você fazendo as coisas com pressa na hora da prova, abriu essa janela aqui, não sei porquê. Você fazendo as coisas com pressa na hora da prova, pode errar essas coisas, entendeu? É isso que é importante ter atenção. É importante ter atenção em toda a prova, em toda parte da prova do Enem, né? Mas tem alguns pontos que é importante salientar. Porque às vezes pode errar por coisa boba, e errar por coisa boba é muito triste. Agora vamos para os juros compostos. O que acontece? Por que os juros compostos existem?
Porque na vida real a gente não usa muito os juros simples. Usa mais, o pessoal gosta, os professores de matemática gostam de falar que juros simples a gente usa para parente. Você coloca aquela coisa juros simples e aí fica mais ou menos aquele negócio ali, fica mais fácil de calcular e aí dá menos, né, de juros. Só que tipo assim, na vida real eu não sei por que isso está acontecendo. Na vida real, quando você vai pegar dinheiro emprestado mesmo com banco, com loja, etc., eles não querem tirar de você pouco dinheiro, eles querem tirar o máximo de dinheiro que eles puderem. E é por isso a questão dos juros compostos, porque ele vai meio que recalculando ao longo da aplicação. Como assim? Digamos que um banco, né? Vamos falar do banco, vamos falar mal dos bancos. Um banco devolve para você R$100. Então, no primeiro mês você pegou, você devia R$100. A taxa vai ser sempre a mesma, mas eu queria deixar aqui para vocês não esquecerem. A taxa vai ser a mesma, e aí, o que acrescentou na sua dívida? R$10, porque é 10%. No segundo mês, você já não devia mais R$100 para eles. Você devia 110. A taxa é de 0,1 e agora o quanto acrescenta já é maior, porque os juros eles vão ser calculados não em cima do 100, mas em cima do 110. E aí, passando para o terceiro mês, você já vai estar devendo 121. Calcula com a taxa de 10%, vai aumentar R$12,10. E aí, no quarto mês, você vai estar devendo mais ainda. E recalcula e fica nisso. É isso que eu quis dizer com que ele é recalculado ao longo da aplicação. Por que essa janela está abrindo? É isso que eu quis dizer quando ele é recalculado ao longo das contas. Entendeu? Porque se você pegar o juro simples, ele vai ficar sempre do mesmo jeito, sabe? Você seria, tipo assim, aumentar 10 aqui, depois aumentar 10 aqui, depois aumentar 10 aqui. Os juros compostos, não. E é por isso que os juros compostos é mais difícil de você calcular na mão, se você esquecer a fórmula. Porque todo mundo sabe, né? Eu passo fórmula aqui de tudo, mas sempre tem um jeito de fazer na maciota. Fazer na maciota que eu falo é, tipo assim, sem usar as fórmulas e tentar fazer no braço mesmo, levando um pouco mais de tempo. Os juros compostos, eles são mais difíceis, ele é mais difícil de fazer na maciota por causa disso, ok? Porque o Enem não vai te dar, tipo assim, 3 meses, ele vai te dar, tipo assim, 12 meses para você ficar mais difícil de fazer na maciota. Então, vamos ver como calcular as coisas com juros compostos. Essa é a fórmula, e ela é bem mais feia do que a primeira, mas muita calma. Ó, o capital ainda é o valor emprestado, o I ainda é a taxa de juros e o T ainda é o tempo de aplicação. O que muda é que ao invés de você multiplicar isso tudo, vai ser o capital vezes 1 mais a taxa, o que faz sentido porque a taxa ela é um valor decimal e o 1 é considerando inteiro. Vocês lembram que tipo assim, o todo que a gente considerava na porcentagem era 1, 100% é 1. E vai ser elevado... Passei. Gente, vários problemas técnicos nessa aula. E o T vai ser elevado. Ok? Então vamos ver o exemplo. Eu quero ver o mesmo exemplo para vocês verem como é que vai render mais. Então a gente vai pegar mesmo capital de 2.300, a taxa de 0,05 e o tempo de 1 ano. Mesma coisa da passada. A gente vai substituir aqui, olha aqui, ó, o 0,05 somando com 1 elevado a 12. E aí vai ficar assim, vai ficar esse valor. Vocês lembram que, tipo assim, com os juros simples deu, tipo, 3.000 e alguma coisa, sabe? O valor aí deu maior. E é por isso que os bancos usam os juros compostos ao invés de juros simples. Ok? Então, ó, a matéria era bem isso. Agora vamos revisar quais são as diferenças dos juros simples e dos juros compostos. O juros simples, no caso, vai ter... Se você quiser o montante, para o juros simples você vai ter duas fórmulas. É lógico que você poderia colocar tudo isso numa fórmula só, mas a gente aprende com duas fórmulas, porque é mais fácil. Vai calcular os juros com essa fórmula e depois o montante com essa fórmula. Nos juros compostos, você vai calcular o montante direto. Nos dois, você está precisando das mesmas informações, né? Que é o capital, a taxa e o tempo de aplicação. Na mesma coisa. Tanto que nos juros compostos também tem aquela coisa, tipo assim, se a taxa está em meses, o tempo tem que ser em meses, por aí. Os juros simples, eles são menos usados na prática, os juros compostos são mais comuns no meio financeiro. Não pode esquecer que o I ele é calculado em sua forma decimal, você não vai colocar porcentagem lá, você vai colocar em forma decimal. Prestar bastante atenção no que a questão pede, não confundir juros com montante.
Se a questão pede o juro, se a questão pede o montante, tem que ver exatamente o que a questão pede. Isso pode vir a ser uma pegadinha. E prestar atenção se os juros são simples ou compostos na questão. Porque se eles te pedirem, por exemplo, alguma coisa a juros compostos, é possível que tenha uma resposta lá caso você tenha calculado a juros simples. E essa resposta vai estar errada. Então, são os pontos que vocês têm que ficar alertas aí. E essa foi a aula. Não tem muito conteúdo, realmente, essa parte. Mas é uma parte bem importante e é uma parte que a gente vê no Enem mais diretamente, né? Até agora, sei lá, por exemplo, equações é uma base para outras coisas. E, tipo assim, sei lá, potenciação e radiação era base para outras coisas. Provavelmente não ia cair uma questão só disso. Juros não. Juros, tipo, caem questões exatamente de juros. Exatamente com aquelas fórmulas, você pode calcular uma questão inteira e já ganhar ali seu pontinho na matemática, que é muito importante. Então, é isso. Obrigada pela atenção, pela paciência com os meus problemas técnicos. E até a próxima aula.